E aí, você está gostando do estudo do livro Orientação da Criança? Que livro fabuloso, você não acha? Olha, essa já é a lição 4. Nós estamos começando uma série de 3 lições sobre o mesmo tema, que é a seção 10. E agora vamos estudar o capítulo 41. E para conversar sobre esse assunto estão com a gente 2 pastores, pastor Valdoni Fiuza e o pastor José Santos. Bom vocês estarem aqui. Você deve estar lembrado que nós sempre começamos falando sobre culto da família, porque é fundamental para a casa, para a vida espiritual da casa e para a estrutura de funcionamento de uma família. Pastor Santos, me fala um negócio. A gente tem encontrado tanta criança desatenta, irreverente na igreja. Isso de alguma forma, você acha que tem alguma relação com o culto da família? Pastor, eu penso que sim, porque o culto na família pode ser uma estrutura didática para ensinar a criança a ter reverência na igreja. Ou seja, ela aprende em casa que é necessário reverenciar Deus, a sua palavra e a sua casa. Consequentemente, isso vai refletir lá na igreja. Quer dizer, eu tenho que ter alguma regra. O culto da família tem que ser legal, um ambiente gostoso, mas tem que ter alguma regra, porque se eu deixar meu filho solto na sala na hora do culto, também não vai adiantar muita coisa para ensinar reverência, pelo menos. Eu penso que tem que ser um culto rápido, óbvio, mas que a criança entenda que Deus é o mesmo Deus que está na casa dela, é o Deus que está presente lá na igreja, e Ele merece toda a nossa reverência. Um culto rápido, mas um culto reverente. Tem um capítulo que nós vamos estudar já mais para o final do livro Orientação da Criança sobre reverência na igreja. E esse capítulo, claro, a gente vai poder usar também para aplicar para reverência no culto da família, né? E às vezes, pastor, conversando com essas crianças, a gente percebe que elas têm dificuldades de manter a reverência na igreja por não ter o culto em casa. Em casa, exatamente. Bom, vamos entrar no assunto de disciplina. Pastor Valdoni, quando é que a gente sabe, ou melhor dizendo, qual é o objetivo da disciplina? Por que a gente disciplina? Pastor Marcos Bonfim, as crianças, elas vão crescer. E elas precisam da disciplina para aprenderem a ter o governo de si mesmas, tomar as suas próprias decisões. Isso é muito importante. Ou seja, ter autonomia. Quando eu disciplino os filhos, eu estou ensinando meus filhos a viverem longe de mim. Sim, independentes, porque elas vão precisar buscar essa independência. Um dia eu vou morrer. Claro. Um dia elas vão estar distantes dos meus olhos, né? Exatamente. Preciso educar para isso. Pastor Santos, como que eu, pai, ou eu, se for mãe, posso facilitar a obediência dos filhos? Numa outra lição nós já estudamos que eu atrapalho a obediência quando eu dou ordens iradas, eu crio revolta, crio rebelião. Agora, como que eu posso facilitar a obediência dos filhos? Eu posso mostrar para ele que a obediência é justa e razoável. Não é algo que eu estou inventando, que eu estou criando, mas que lá na frente vai ser muito útil para ele. Deve ser, deve acontecer. Ou seja, é justo, é razoável e a obediência vai levar a você a ser um bom cidadão em todos os aspectos. Agora, quando você tem um filho adolescente, você precisa ter bons argumentos, né? Sim. Tentar impor, você não vai conseguir. Sempre a pergunta, mas por quê? Por quê? E eu tenho que ter respostas. Eu tive 2 filhas que foram adolescentes, hoje são jovens. Teve momentos que eu não tive respostas. Eu sabia que aquele era o caminho, mas eu não tinha resposta. Então você tem que orar, buscar de Deus ajuda, mas o princípio geral é esse. Você tem que mostrar por que é vantagem obedecer. E quando você apresenta isso, ele aceita. Verdade. Não é impondo. Pastor Valdoni, que 2 coisas, agora sim, precisam acontecer para que a disciplina tenha sucesso? Quando é que você sabe que a disciplina alcançou sucesso? Pastor, a disciplina, ela precisa ser aceita. Eles precisam perceber a necessidade da disciplina. E quando percebem a necessidade da disciplina, eles sentem o desejo de serem moldados, disciplinados. Ou seja, ele precisa ver que errou, reconhecer que errou. Reconhecer o seu erro. E precisa ter o desejo de mudar. De mudar. E isso a gente não consegue com paulada. Não é com nem imposição, com né? Se mas de coração para coração. E se torna algo educativo, pastor, não um treinamento. A criança não foi treinada a obedecer, ela foi educada e ensinada a obedecer. E quando ela é ensinada e educada, ela faz mesmo longe de você. Né? Quando ela é treinada, você está fora, ela não vai fazer. Entende?
Pastor, e qual é para os filhos o resultado mais importante de uma correta disciplina que ensina a obediência? Ou seja, a educação que ela recebe aqui está preparando ela para viver em sociedade lá no céu. Então, ela precisa entender isso, que não é por acaso, há um objetivo. Ela sendo educada que prepara ela para viver em família, tanto aqui como lá. Isso, e talvez essa seja a pergunta mais importante do estudo dessa lição número 4. Porque alguns pais talvez não compreendam, outros entendem bem isso. Que quando eu estou exigindo disciplina dos meus filhos, quando eu estou ensinando disciplina, respeito à autoridade, eu estou ajudando meu filho a respeitar a Deus, a obedecer divina, a Deus. Né? Quando eu permito que meu filho desobedeça, não importa a idade que ele tenha, eu permito que meu filho desobedeça, eu estou dizendo para ele... Exabonando a autoridade divina, não é importante. Isso. E também outras autoridades, outras figuras de autoridade. Né? Governo, no meu ambiente de trabalho, eu vou ter... Todos nós estamos sujeitos a alguma autoridade. E tem gente que tem dificuldade de lidar com a autoridade porque não aprendeu em casa. E se você não obedece à autoridade que você vê, muito menos a autoridade que você não vê. Exatamente. Pastor Valdoni, qual o resultado, o que acontece quando os filhos sentem que são vigiados? Que parece que não podem ficar sozinhos, tem que ter alguém vigiando. O que acontece? Realmente é um perigo. Isso é assim, é difícil para eles lidarem com essa ideia de que vai no quarto tem que ser vigiado, vai na sala tem que ser vigiado, vai no escritório tem que ser vigiado, vai para a escola tem que ter alguém acompanhando, nada disso. Eles precisam perceber que há uma confiança. Os pais confiam neles, embora há um monitoramento, há um certo acompanhamento, mas há também um grau de confiança. Então, isso faz uma diferença muito grande. Desconfiança desmoraliza. Totalmente. Já ninguém confia em mim, já espera o mal de mim, eu vou fazer o mal mesmo. Vou fazer mesmo, tudo errado. Agora, por outro lado, a gente precisa vigiar. Sim. Mas essa vigilância não pode ser percebida pelos filhos. Ela tem que ser uma vigilância discreta, não ostensiva, né? Mas precisa ter. Eu diria que os pais precisam ser guiados pelo Espírito Santo. É verdade. Quando eles são guiados pelo Espírito Santo, eles fazem isso de forma tão tranquila, nesse grau assim de companheirismo, e aí tem resultados realmente grandiosos. Verdade. O que acontece, Pastor Santos, quando os filhos se livram completamente do controle de pais controladores? Tem pais que são super controladores das ações e não ensinam os filhos a raciocinarem da causa do prefeito. Então, esse tipo de filho que não aprendeu a raciocinar, quando ele se livra do controle dos pais, o que acontece com ele? Incapazes de pensar e agir. Eles nunca passaram por isso. E agora que eles estão sozinhos, vou agir como? Fazer o quê? Eu não tinha alguém me instruindo. Portanto, é fundamental que os pais ajudem os filhos a pensarem, para que quando eles não estiverem presentes, eles consigam manter isso. Esse tipo de filho é o tipo de pessoa que vai estar sendo facilmente desencaminhado por outros, né? Exatamente. Maria vai com as outras, isso porque não aprendeu, ele não aprendeu a pensar. A tomar decisões, a pensar e agir. E isso vai ter consequências espirituais. Totalmente, pastor. Se torna reativo, não proativo. Consequentemente também na busca de Deus, ao estar na presença de Deus. Para que Deus? Por que Deus? Sempre vai ter algo mais urgente para eu fazer. Eu preciso priorizar. E alguém que toma decisões constantes são pessoas que têm condições de priorizar. Verdade, verdade. E a última pergunta da nossa lição de hoje. O que devem fazer pais que desejam ter um controle sadio sobre os filhos sem que os filhos deixem de pensar? Aí é uma arte, né? É verdade. Eles precisam educar os seus filhos de tal forma que a mente dos pais elas estejam ligadas à mente dos filhos. Ou seja, o coração do pai esteja ligado ao coração dos filhos. Isso é muito importante, ter esse relacionamento, né? E quando há esse relacionamento, os filhos vão perceber que é conveniente, vale a pena obedecer os seus pais. Vale a pena obedecer, porque os pais nunca vão pedir uma coisa que não seja razoável, que não tenha um motivo justo para... Equilíbrio, né? Em todas as áreas. Pastores, muito obrigado. Eu quero agradecer você também que esteve com a gente aqui na lição 4. Continue lendo o seu livro, preenchendo o seu guia de estudos, mas leia o livro todo, não leia só esses pedaços que nós estamos estudando, esses trechos que estamos estudando. Todo o livro é muito precioso, vai abençoar sua vida,
a vida da sua família, especialmente dos seus filhos. Deus te abençoe e nos vemos na próxima lição.